E hoje nós vamos falar de saúde, né, Adolfo? Mas vamos falar de saúde de um jeito diferente. Vamos falar de saúde de uma Outra forma forma. de entender, como nós estamos falando, ter o café filosófico e ter a noite filosófica. Nós estamos nas nossas noites filosóficas, né? E saúde, além de ser buscada, ela deve ser buscada, deve ser um exercício de busca constante. Ela tem alguns segredos e a gente vai bater um papinho sobre esses segredos aí, Adolfo. O que você acha? Eu acho bom demais, Renatão, falar com o pessoal um pouquinho sobre felicidade, né? Sobre realizar, sobre realização. Porque, aí, Renatão, por que que eu achei esse tema interessante? Essa época é a época das resoluções, né? Pois é. Então é aquela hora que o pessoal vai fazer aquelas. Não, porque no ano que vem eu vou fazer assim, assim, assado. Até eu já fiz muito isso. E, cara, se você parar para pensar, Renato, do ponto de vista prático, que grande diferença você tem da noite de 30 para 31 a da noite de 31 para dia primeiro? Não, a gente não tem grandes diferenças, né, Adolfo? Mas eu acho que você pode nortear um horizonte, você pode avaliar aqueles momentos onde você fala assim, o que eu errei aqui? Né? Durante o ano, puta, aqui não foi legal. Não, não só em saúde, eu acho que é em tudo. Né? Nos seus investimentos, na sua saúde, no seu relacionamento, na sua relação com as demais pessoas da sociedade, no nosso caso, com os nossos pacientes, com os nossos amigos. Eu acho que, claro, não vai mudar de repente, mas que traz para um ponto de inflexão aonde você vai falar, putz, ano que vem eu vou tentar mudar isso daqui, ó, né? Tentando sempre dentro Exato. de um direcionamento assim, cara, eu quero melhorar nisso. A gente está sempre tentando Você melhorar. tocou, você tocou no ponto mais importante, Renato, exatamente isso. Olha o que que você disse. É um momento que a gente pode usar para fazer reflexão. É Pois um é. momento que você pode usar para fazer avaliação. Isso tudo são atitudes, são ações Sim. suas. Não é um momento mágico onde vai aparecer uma passagem, um portal místico e de repente as Isso. coisas vão cair como dominós nos lugares certos, Exato. Perfeito, perfeito. né? É disso que eu falo, porque assim, eu noto uma coisa, Renatão. Todo mundo busca essa tal felicidade como sendo uma coisa abstrata ou não, que para alguns pode ter um significado prático ou não, Ok. mas que seja talvez uma paz, uma tranquilidade, uma sensação de satisfação, o que quer que seja. Só que nessa busca, eu vejo muita gente fazer assim, Renato, colocar umas metas ou umas propostas muito Além, altas, muito além. muito além, né? E isso fica complicado. Eu acredito no seguinte: é importante que a gente tenha cuidado quando vai se propor essas coisas, porque você pode se propor, mas talvez você não se disponha, Exato. Não, né? E para você não eu acho criar mais frustração, né, que a Renatão? gente, na outra live, a gente falou um pouco disso, né? A gente falou, olha, pequenos passos são muito mais eficazes do que grandes, né, distâncias, grandes saltos, porque a frustração oriunda de um não bom grande salto pode minar toda uma vida. E, às vezes, uma pequena vitória pode animá-lo para as demais que virão, né? Elas acabam sendo um efeito dominó. Uma vai trazendo a outra, uma vai trazendo a outra, e você vai se sentindo cada vez melhor. E é o que eu acho que vai rolar no que você está dizendo. Uma vida feliz e uma vida saudável, elas estão atreladas. Eu estava conversando com um amigo agora, esses dias, a gente está com uma colega e uma amiga que passou por uns maus bocados um atrás do outro. Então, morreu a mãe teve câncer, superou, teve câncer de novo, superou, pegou Covid e morreu. Então, olha só que coisa, né? Ela foi uma sobrevivente daquilo que a gente acha mais difícil e, de repente, o Covid a derrubou. Isso aí foi uma coisa, depois teve outra coisa no relacionamento, teve mais uma coisa e tal. Conclusão, agora descobriu um tumor neuroendócrino intestinal. Então, tá lá, tava chorando, um monte de problema. Eu falo o seguinte, gente, eu acho que um dos caminhos mais importantes para a saúde, eu queria que você comentasse isso também, é exatamente, eu vou falar um pouquinho do placebo depois, mas é bem isso que eu quero dizer. É você semear dentro de você sentimentos bons. A angústia, a tristeza,
a depressão, elas vão semear doença. A doença vai vir. Não tem, olha, eu tenho vários pacientes que eu estou acompanhando com câncer. E, coincidentemente, muitos deles têm um episódio que os levou para um lado sombrio durante um bom tempo. E, ao longo desse bom tempo, eis que vem o grande vilão chamado câncer. Claro que a gente sabe hoje explicar por quê, mas o que eu queria que você discutisse é isso. Olha só que interessante, gente, a maneira como você se posiciona perante a sua vida, perante o seu dia a dia. O otimismo, a alegria, mesmo nos momentos de grande dor. É muito difícil? É difícil pra caramba, mas é exercício. A gente estava falando das habilidades dos circuitos neurais, na neuroplasticidade na última live. É bem isso. A hora que você consegue se habituar a tentar mudar a sintonia, mesmo que momentaneamente, né, ouvir uma música, sair para dar uma caminhada. Às vezes tem momentos que eu estou em casa, bate um momentinho de alguma coisa aí, eu vou dar uma caminhada. Pronto, uma caminhada, dá uns 2 ou 3 oi, e de repente, quando você volta para casa, você já volta leve, alegrinho, mais tranquilo, mais sossegado, você se recarregou. Mas eu vou lá na praça, abraço uma árvore, os caras acham que eu sou meio louco, mas olha, abraçar a árvore, cara, é muito legal, é muito legal. Eu tinha uma amiga que fazia isso, eu chamava ela de doida. Eu chamava ela de doida. Hoje, eu falo assim, doido sou eu que não sabia como era bom abraçar uma árvore, né? Mas comenta aí, o que você acha disso? Renatão, primeiro, eu acho que você abraçar uma árvore é ótimo. Não vejo nenhum problema nisso. Muito pelo contrário. Mas tem que te dizer, ó, o que você falou é totalmente lúcido e verdadeiro, a gente vê todos os dias. Só que quando eu falo a gente vê todos os dias, não é eu e você, não. Todos os que se dispõem a praticar a saúde e a medicina ao longo da história viram isso. Tanto que tanto a medicina tradicional chinesa quanto a Ayurveda tem claramente essas relações entre as emoções e as doenças, as emoções e a saúde. Então, isso é uma coisa, viu, Renato, que eu acho que a gente busca achar uma explicação dentro da nossa análise biológica laboratorial. Mas que isso já é um fato há muito tempo. E a gente vê exatamente o que você falou. A coisa do cultivar os sentimentos e as percepções e lembrar que isso também são escolhas. A coisa de se colocar diante das situações, dos problemas, e lembrar que sua atitude é sua escolha. Né? Eu gosto de uma máxima do escotismo, Renatão, que fala assim, né? Sorrir diante das adversidades. Não é? Quem olha para isso, às vezes com má vontade, pode dizer assim, isso é uma idiotice, isso é um aloprado, um bobo. Não é. Não é. Pessoal, a atitude que você escolhe para se colocar diante de qualquer circunstância, ela vai mudar a sua capacidade de enfrentar aquilo e vai mudar também a capacidade da circunstância enfrentar você. Exemplo, Renato, lutas, artes marciais, até lutas de boxe. Você pode olhar. Na hora que vai começar a luta, aquele primeiro olhar de um para o outro, às vezes define a luta toda. Sim, perfeito, perfeito. A postura, a forma de se colocar diante do outro, ou numa discussão, numa reunião. Você quer melhor exemplo, Renato, da importância da atitude do que uma reunião. Você está na reunião de trabalho, onde você precisa defender um ponto, né? Ou atacar um ponto. A sua postura, a sua atitude, a sua forma de chegar, ela vai mudar completamente o resultado, né, desse embate. Perfeito. Na saúde é igual, Renato. E assim, eu gosto de lembrar ao pessoal uma coisa. Sentimentos e emoções, pessoal, são resultantes químicas. A gente falou isso também, Renatão, na outra live. São resultantes químicas. Sentimentos e emoções não são fantasminha camarada flutuando ao redor da sua cabeça. Perfeito. Então, é muito natural que a gente entenda que as emoções interferem no corpo e que o corpo interfere nas emoções. Né? Exato. E é aquilo que eu estava falando. Eu falei que ia falar do placebo, mas, gente, o exemplo do placebo é uma coisa que eu tenho assim, muito bem definida dentro da minha cabeça. E é aquilo, né? Placebo. O que é o placebo? Você toma uma pílula de farinha juntamente com um medicamento. Um grupo
pega um grupo de pessoas, divide em dois, você dá um remedinho de verdade para um grupo e o outro você dá um remedinho de mentira. O outro, o de verdade, será tão bom quando ele conseguir se diferenciar mais do que o placebo. Quer dizer, o placebo é o seguinte, o remedinho de mentira, ele também terá seu efeito. Se o outro remédio, que eu quero saber se ele é bom ou não, for superior a esse placebo, esse remédio é bom. Se ele for igual ou inferior, ele não serve. Mas olha que interessante, né? O que é esse efeito placebo? Cara, ainda a ciência não conseguiu identificar ainda, definir como é que ele funciona, mas tem vias neurológicas, tem neurotransmissores ali envolvidos, tem endorfinas envolvidas ali, juntamente com toda uma vasta amplitude de sensações, de emoções, de experiências. Tudo ali naquele momento gera uma força dentro do indivíduo que é impressionante. Ela cura doenças. Então, eu vejo muito, e o Adolfo também, porque nós conversamos isso também um pouco a semana passada, eu vejo com muita tristeza no consultório alguns pacientes que já vão com esse... Foi fantástico agora que você falou. Já vão com esse olhar de meio derrotado para a consulta. Ai, eu estou muito ruim, eu não sei, já passei com X médicos, a coisa não vai. Então você vê que ele já está falando de uma forma que quanticamente ele já está se dando ordem para o corpo todo. Gente, o negócio é o seguinte, não tem que ficar bom não, vocês têm que ficar doentes. E isso piorou muito, Adolfo, depois dessa pandemia, desse período que nós passamos. Eu vejo que as pessoas, assim, nossa, meu Deus, pioraram muito. O que você acha? Eu concordo 100%, Renato. Você vê, é como se a gente tivesse passado de novo por um aprendizado do quanto é confortável estar mal. É engraçado isso, Renato, no sentido nervoso, não é engraçado no sentido da graça, da risada, não. Porque, assim, você sabe aquela história da pessoa que ela adoece e acha bom porque ela não precisou cumprir as suas obrigações, por exemplo. Isso existe, tá, pessoal? Muitas vezes nós sustentamos nossos estados patológicos para nos esquivar de quaisquer outras coisas que a gente não queira enfrentar ou participar, né? Isso é uma realidade. Mais uma vez mostrando, né, Renatão, essa relação entre o pensamento, a emoção e o resultado físico, né? Então, assim, chegar desse jeito denota a sustentação do estado ruim e, ao mesmo tempo, Renato, o jogar a responsabilidade pelo resultado sempre no outro. Que é outra coisa que eu falo sempre, eu sou chato com isso, pessoal, mas eu sempre vou falar. Você vai no Renatão, aí você vai lá, Renatão, minha amarródia está pocada, eu preciso que você me ajude a resolver. O Renato vai te orientar, o Renato vai te dar as diretrizes para você seguir, mas quem vai realizar o tratamento é você. A maior responsabilidade aí, pessoal, acredite, é sua. Ele tem a responsabilidade de executar o trabalho dele da melhor maneira. Perfeito. É o que ele vai fazer, né? É a obrigação dele. Agora, qual é a obrigação sua enquanto paciente? Executar as coisas direitinho e cumprir o tratamento, porque quem idealiza o tratamento somos nós, mas quem realiza o tratamento são vocês. É o que a Isadora né? falou, um negócio legal aqui, ó. A Isadora falou, Grande Isadora Oliveira. Às vezes há ganhos secundários. Secundário, exatamente. Né? Perfeito. E você fica, porque é engraçado, né? A gente vai traçando a nossa rota ao longo dos anos, você vai ficando meio craque nisso, né, Adolfo? A gente lidar com pessoa, você vai fazendo a leitura, né? Você fala, gente, vai ser difícil esse cara mudar o seu pensamento, porque ele está muito frustrado nesse passado, ele está preso, ele está acorrentado, ele está cimentado, né? Mas na hora que ele percebe que ao inverter a roldana da coisa, ele possa ter efeitos benéficos, terapêuticos, ele vai ter um ganho enorme, enorme.
Então, a busca pela saúde começa dentro de você, não é começa a ir para o Adolfo ou ir para o Renato, começa dentro de você, e você já tentar mudar a sua postura perante o mundo, perante o seu corpo. Então, aí que, quando eu falo do planejamento de final de ano, pô, eu acho que eu fiquei aquém da atividade física que eu deveria ter feito esse ano. Eu acho que eu vou melhorar um pouco mais. O que eu posso fazer? Né? Ontem atendi um clientinho super bacana, ele está com a meta de fazer uma maratona de bike, e você vê, teve artrose no joelho, mexeu no joelho agora recentemente, né? Falou, correr eu não estou podendo correr, sempre corrido, Fernando. Agora eu não estou podendo correr, mas eu estou me planejando aí para tal mês, eu quero estar bem, eu vou fazer essa maratona de bike. Olha a postura de campeão, né? Vencedor, campeão. Não é? É uma coisa assim, muito legal de você ouvir, mas não é uma coisa comum de nós ouvirmos no consultório, né, Adolfo? É o contrário, Renato, é exatamente o contrário que é o mais comum. Isso entusiasmou até você vê como é legal? Sim. Isso é contagiante, né? Exato. Então, assim, a pessoa chega nessa postura, ela traz benefícios até o ambiente, até o coletivo. Então, poxa, ele chega para você, olha que legal, ele chega para você nessa atitude positiva, que não é uma atitude aloprada, é uma atitude positiva com consciência. Entusiasmou você. Você chega aqui agora, dá esse exemplo que com certeza entusiasma várias das pessoas que estão nos assistindo, né? Exato. Aí eu queria saber o que vocês acham disso, pessoal. Quem quiser pode opinar, porque assim, é como se você fizesse uma corrente de benefício, né? Que vai começar em uma pessoa, mas vai se estender aí infinitamente, né? Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Isso é muito louvável, inclusive. Que beleza. Não, você falou tudo. Eu fiquei super animado, porque eu falei, putz, grilo, olha esse cara, ele está com dor no joelho, fez aí uns procedimentos ortopédicos há 2 semanas atrás, está se recuperando ainda, mas ele falou, tá difícil, tá difícil. Olha, dificuldade tem, gente, tá difícil, mas ele tem um planejamento. Ele tem, na verdade, uma postura mental. Então ele já se habituou a pensar de uma nova forma, de uma nova maneira. Então, esse indivíduo é um indivíduo que eu sei que todo problema que para ele vier, ele vai tentar superá-lo de alguma maneira, usando esse raciocínio do primeiro quero me beneficiar. Então, essa força motriz que surge dentro disso, cara, gera cura. Gera cura. Gera cura. Eu queria ouvir. Concordo com você. Infelizmente, a Lila, infelizmente me perdi. Mamães desesperadas no celular, só eu vendo de novo depois. Ixi, peraí, aí ela vai respondendo alguém pelo jeito. Né? Eu acho que ela não conseguiu assistir a gente. Então, gente, eu acho que o importante é entender como é gerada essa força motriz, porque ela olha, eu vou falar isso com base em 40 anos, o Adolfo também tem os 60 anos ali, é a força motriz imperial que ultrapassa e muito qualquer pílula mágica que você esteja buscando. Porque hoje o que eu estou vendo de busca de pílula mágica, ninguém mais quer enfrentar nada, quer um remédio, quer um comprimido. Eu vi um gordinho lá, queria uma injeção para emagrecer. Falei, então, injeção para emagrecer, eu posso lhe dar uma benzetacil na língua, que aí você não come, e aí vai doer a língua. Você sabe que injeção eu que nunca tinha pensado, então, nunca tinha pensado nessa técnica, Renato. Gostei da ideia. Não. Por quê? Porque tudo está na mão da injeção, então da luzinha, o pessoal mandando aviãozinho. Então, gente, o importante, a lição que eu tive com esse paciente de ontem foi fantástica, me animou mesmo, eu fiquei muito feliz, eu fiquei empolgado. O médico, eu como médico, fiquei empolgado em querer ajudá-lo a se recuperar mais rapidamente para que ele atinja seus objetivos lá na frente. Diferente daquele paciente que vem choramingando e se apoia na tristeza, talvez por benefícios secundários, como foi a Isadora aí falou, mas está na hora de a gente começar a pensar, né? Tipo,
o que eu posso fazer para emagrecer sem fazer nada? Olha lá, é isso mesmo. Quem falou aqui foi a By Raquel Pimenta. By Raquel Pimenta. Perfeito. Né? É isso Então, mesmo. gente, a gente tem que começar a ter ideias legais. Eu queria ouvir a opinião de vocês, se vocês tiveram aí experiências nesse sentido, se vocês se superaram em algum momento, né, independentemente de um remédio, ou é só Fala com o remédio que pra vocês gente. melhoram. É, Ô, Renatão, a Lila tá falando que ela não conseguiu chegar a tempo, porque a Lila é colega. Ela é pediatra, ela não conseguiu chegar a tempo. Vai ficar gravado sim, filha, vai ficar gravado sim. ok. É assim mesmo, a vida da gente é essa correria. Eu cheguei, basicamente acendi a luz e sentei aqui, em cima da hora. A Isadora está perguntando aqui na caixinha de pergunta. Vocês veem na prática pacientes que ficam deprimidas nessa época do ano? O que fazer para melhorar? Então começa você, Adolfo. Eu dou minha opinião. Eu estava falando sobre isso hoje com a minha mulher. Vamos lá. Pessoal, essas épocas que têm muitos significados, elas trazem para a gente realmente esses grupos de pacientes com comportamentos e percepções diferentes, porque os significados variam. Eu, particularmente, não chego a ficar deprimido, mas hoje em dia é uma época melancólica para mim por motivos pessoais, motivos, né, que são meus e que me levam a essa percepção. Então, o que eu posso dizer? Cada pessoa tem suas vivências, e essa resultante, ela vai ser de uma forma ou de outra. E o que fazer para evitar, eu não sei nem, viu, Isa? Se a gente deve evitar, eu não sei se o caminho tal seja esse. Não existe uma obrigação para ninguém estar nem alegre nem triste. Isso, né, vai depender muito do significado que se dá ao momento. Se a gente for pensar assim, como ajudar a ficar menos tristes os que ficam tristes, a gente vai precisar minimamente ter uma compreensão do porquê que aquela pessoa se entristece nesse período. Eu gosto muito, Renato, das vias de abordagem cognitiva, porque aí a gente entra nisso, começa a, junto com aquela pessoa, construir um significado novo, talvez, para aquele momento, para que ela possa aproveitar melhor. Né? Então, eu pensaria por aí, Isa, porque, na verdade, talvez, para alguém, se entristecer nesse momento possa ser bom. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas eu digo assim, quem não assistiu aquele desenhozinho chamado Divertidamente, assista, porque ali mostra a importância da tristeza, de uma forma muito lúdica, desenho bonitinho, choro assistindo aquilo igual uma besta. Mas assim, todos os sentimentos, pessoal, são importantes. Só para completar isso, Renato, é porque às vezes eu tenho as conversas justamente com o pessoal da área de psicologia infantil, o pessoal de pediatria, que é o seguinte, isso passa por um outro tema, pessoal. Hoje existe uma busca pela uniformização do comportamento infantil. Então, qualquer criança que tem um comportamento diferente, ele tem o espectro disso, ele tem aquilo, ele tem TDAH. Quando eu falo, gente, é uma criança. E eu vejo que muitas vezes, não todas, obviamente, mas muitas vezes não há um diagnóstico. O diagnóstico é apenas assim. Crianças, vou falar até uma coisa boba, viu, Renato? Mas crianças são infantis. Né? E que, na verdade, não é um problema. Então, o que eu gosto de dizer assim, Isa? É um problema para aquela pessoa estar triste ou melancólica nesse momento? Primeiro ponto. Se sim, aí sim. Vamos nos debruçar sobre isso, tentar ter uma compreensão do porquê isso acontece com aquela pessoa e aí, então, promover uma melhora, uma mudança para ela. Né, Renatão? Vai você. Não, eu acho que você falou muito bem, falou belíssimo, aliás, né? Mas é bem isso. Eu acho que não está proibido ficar triste ou ficar alegre, ou é exigido ficar alegre. Todos nós, eu tenho amigos que esta época do ano é péssima. Eu tenho amigos que agora, nesse momento, estão curtindo tudo e tudo da melhor maneira possível, estão super felizes. Eu acho que são momentos. Nossa vida é feita de momentos. O que nós temos que entender é o que isto vai nos levar daqui a algum tempinho. Eu já tive muita queda também, eu tive muito tombo, sofri algumas coisas. A gente supera. O que não pode, o que eu me proíbo, é ficar remoendo.
Eu acho que as pessoas hoje estão remoendo muito, talvez porque estão começando a ficar muito tempo isoladas, sozinhas, né? Não compartilhando. Eu acho que a coisa mais fantástica do mundo são alguns tesouros. Você ter alguém que você ama do seu lado, você ter um amigo, né? E é pouco, é um, meio, não importa, são poucos. Mas são alguns brindes que você ganha nesta vida e que te dão suporte, né? É aquele suporte, aquele apoio. E o que aconteceu nesses 2 últimos anos? Esse isolamento social deixou uma bolha em volta de cada uma das pessoas hoje no planeta, muitas delas. E isso está acabando com elas. Eu estou vendo uma onda muito maior de tristeza, de depressão, do que eu já vi. Assim, é um negócio absurdo. Eu estou espantado. Eu nunca vi tanta gente com uma situação tão delicada do ponto de vista sentimental, pessoal. Eu acho que, nossa, está demais. Agora, é o que o Adolfo também falou brilhantemente. Eu fui uma criança, hoje eu acho que eu estaria tomando 1,5 kg de Ritalina, porque eu fui um capeta quando criança. É o filho do italiano, derrubava muro, derrubava poste, meu pai tinha que ir lá consertar, aí tomava a bela coça. Hoje meu pai seria preso, tanto que eu já tomei de cintada na bunda por arte. Mas eu fazia mesmo, eu era hiperativo, então eu devia ter, não me deram Ritalina, eu fui dando prejuízo pro meu pai. Meu pai tinha que arrumar as coisas lá, porque os vizinhos já iam lá. Ô, italiano, ó, teu filho lá derrubou. Teve um momento que eu consegui derrubar 3 postes de uma vez só, porque um ligado no outro, aquelas casinhas tipo PNH que tava lá. Eu derrubei o primeiro puxou o segundo puxou o terceiro. E eu fica na rua. Falei, ninguém viu, tô fora. Só bateu palma lá, porque não precisava nem acontecer. Acontecia, é o filho do italiano que fez. E 95% das vezes foi o filho do italiano que fez mesmo. Gente, é isso. A vida, a beleza da vida está exatamente em você saber surfar nessas ondas de altos e baixos e buscando ter um ponto central médio de equilíbrio aonde você vai desfrutar do melhor do mundo e do melhor de você. Cada um tem sua válvula de escape. Eu tenho muitas válvulas de escape. Quando eu estou meio para baixo, essa época eu fico muito bem, eu fico muito feliz. É um momento que eu acredito muito em Deus. Ele esteve presente na minha vida em vários momentos e o nascimento de Jesus, por mais que não agrade talvez aí alguns, mas para mim é um momento muito bárbaro, muito lindo, muito gostoso. Eu fico iluminado, eu fico cheio de coisas boas dentro de mim. Eu quero o amor à humanidade. Até o cara que eu tenho raiva, eu gosto dele. E nessa época até isso eu faço, né? Mas são maneiras. E o que eu concordo, deixe surfar, surfe. Se você não está no momento, fique para baixo. Não tão para baixo. É aí que você tem que perceber o momento de você dar um break e tentar mudar a vibe para que você não se afunde demais. Porque também eu estou vendo com tristes olhos índice de suicídio e outras coisas que aumentaram muito também. Então, nós temos que ter um entendimento que você não é obrigado a ser alegre o tempo todo, estar sorrindo o tempo todo, você não é obrigado a ficar para baixo o tempo todo, você tem que tentar lidar com a vida, e isso chama-se evolução. Eu sou hoje o resultado de altos e baixos da minha vida. Então, Isadora, eu penso dessa forma, tomara que a gente tenha respondido seu questionamento. Fala, Renato, você vê uma coisa, você falou que você é resultado dos altos e baixos da sua vida, né? De fato, tudo são experiências, né, Renato? E o ser bom ou ser ruim é uma questão de referencial. Igual sabores, né? A gente não precisa nem mudar de sabor. Eu posso comer uma comida salgada e achar que está equilibrada, e você pode achar que está muito salgado ou pouco salgado, a mesma comida. Então, tudo vai depender do referencial. Por isso que eu falo, a gente não tem... A gente só tem 2 situações na vida, Renato. Vitórias e aprendizados. Sabe? Eu não consigo hoje mais enxergar muitas derrotas no sentido negativo. E não é brincar de poliana não, viu, pessoal? Porque realmente você aprende muito mais na derrota. Você aprende muito mais no fracasso.
E a gente às vezes fala assim, não, mas o sábio aprende também na vitória. Aprende cacete nenhum, não dá para comparar, não interessa. É questão de sabedoria, é questão de demanda. Então, se você foi vitorioso, você não está sendo demandado a reavaliar o processo. Se você fracassou, sim, você está sendo demandado a reavaliar o processo. Então, é muito referencial, né? Muito referencial. Tem uma pergunta aqui, o Renatão, que foi passando aqui no fluxo, eu vou trazer porque ela é muito, muito profunda e importante. Eu quero que Busca você aí. comente sobre isso. Eu vou comentar também. O João Carlos Ardevino. Ah, João Qual Adevino. orientação vocês dariam ou conselho para um paciente que entrou em depressão após a morte de pais? O que você diria, Renato? Bom, primeiro, um grande abraço a Adevino. A Adevino é colega nosso, é médico, e um camarada sensacional. Eu acho que é o seguinte, a morte está atrelada ao momento de tristeza, de perda. Então, a gente vai ter que entender que este momento é extremamente delicado para essa pessoa. Eu perdi meu pai, olha, apanhei pra caramba do meu pai. Tomei cada sova pelo. Eu era o capeta. Mas ele me ensinou muita coisa. E a partida dele foi uma coisa muito dolorosa. Mas olha, no dia seguinte, eu estava trabalhando, plantão. 10 anos depois, não, antes disso, olha só que coisa engraçada, o poder da mudança, pessoas. Minha mãe era aquela italiana, assim, apaixonadaça pelo meu pai. Meu pai era aquilo, nossa, um Deus para minha mãe. Imagina, então, respondendo a Ardevino, como ela ficou com a morte do meu pai? Ela ficou muito mal, muito mal. Eu já não morava, eu já era casado, já não morava mais com ela, então tinha que trabalhar no dia seguinte. Fui trabalhar no dia seguinte, acreditando, olha, ele desencarnou, ele está indo para um plano maior, eu tenho que entender isso e não vou prendê-lo aqui. Então, o meu lado espiritual me ajudou a superar isso. Ok. Passado alguns dias, a minha irmã me liga. Renato, nós estamos com um grande problema. O quê? Eu acho que a mãe vai morrer também. Mas por quê? Cara, desde o funeral, mamãe deitou na cama, ela não quer comer, ela não quer beber água, ela não quer fazer nada, ela só está na cama, não responde, fica quieta olhando para o teto. Aí, putz, grilo, Ardevino, eu acho que é bem esse conhecendo minha mãe, altamente religiosa, minha mãe era uma mulher, acho que muito da minha religiosidade veio dela. Eu falei, cara, como é que eu resolvo isso? Aí eu fiz uma arte. Depois de velho, eu fiz uma arte também. Fui contar uma mentira. Deus me perdoou já, eu tenho certeza. Cheguei lá para minha mãe e falei, mãe, eu entendo que você está assim, mas eu vim aqui e não foi por você, não. Foi porque alguém me pediu. Eu estava dormindo essa noite. O papai me veio no sonho e falou, filho, ela não sabia que minha irmã havia me ligado. Filho, vai lá conversar com sua mãe e explique para ela que ela está errada e que não é o momento dela, era o meu, mas não é o momento dela. E, por favor, para ela sair dessa cama, porque ela tem a minha irmã, Renata, né? A minha irmã e 2 sobrinhos que estavam bebezinhos ainda, né? Um 2 anos, outro 1 ano, para cuidar, para ajudar. A Renata vai se sentir perdida. Por isso que eu falei, mãe, então eu vim aqui dar esse recado. Eu não imaginava, eu vim aqui para contar que eu tinha sonho, eu não imaginava encontrar a senhora assim. Minha mãe nada, não respondendo. Falei, caramba, tá entrando por aqui, saindo por ali, né? Falei, ela ficou quietinha. Eu fui para a cozinha conversar com a minha irmã. A minha irmã passou um café ali para bater um papo e estava chorando porque a mãe está desse jeito, a mãe está desse jeito. A dor me arrepia até agora, me arrepia só de ver. Minha mãe vem atrás de mim e fala assim, mas você vai tomar só um café? Espera aí que eu vou fazer o negócio. Aí foi já. Cara, voltou a ser aquela mulher maravilhosa que eu conhecia. Ou seja, eu não sabia se eu me sentia feliz ou muito mal, porque eu tinha feito uma puta mentira. Mas, porra, deu certo. Por quê? Porque Funcionou. eu conhecia minha mãe. Eu falei, não tem jeito. Se ela está assim, não adianta eu chegar lá e falar, olha, levanta,
sai dessa. Então eu fui com um subterfúgio, acreditando no poder da crença que ela tinha, e não é que deu certo, Adolfo. Ela levantou. Cara, depois passou mais uma semana, minha mãe me ligou e falou: puta, que você fez com a mãe? Porque realmente a mãe está outra pessoa, está alegre, está vivendo, porque ela entendeu o recado. Olha a força do amor, olha a força do ser humano quando ele quer uma coisa ou ele quer outra. Então, se vocês desejam doença, gente, para de pensar um pouco em doença. Vamos parar de pensar um pouco em doença? Todo mundo só pensa em doença. Quando a gente vê lives, a gente vê YouTube, a gente só vê falando de doença. Eu não vejo muito as pessoas falarem de saúde, de alegria, de vivência, de vibração positiva. A gente fala de doença. A doença tal é assim, o sintoma é esse, o sintoma é aqui, como é que faz para curar? E assim, qual é o remédio? É assim, assado. Aí você acordar de manhã e falar: bom dia, meu Deus do céu, mais um dia você me deu. E é a minha oração, já falei isso, vai na live, né? É minha oração diária. Mais um dia se me deu, 60 e tantos anos de idade, não tomo nenhum para pressão, para diabetes, para não sei o que lá. Meu Deus, muito obrigado por você. Tá? Eu sei que eu tenho a minha parte. Eu procuro fazer o melhor possível, minha parte. Até quando eu vou estar com plena saúde, eu não sei. Mas eu faço a minha parte. E não me preocupo, mas não passa na minha cabeça, gente. Eu acho que o recado que eu queria dar para vocês. Olha o Bruno Landim aí, mandando as foguetinhas. Grande Brunão! Eu não passa pela minha cabeça sequer um momento de eu pensar em alguma parte. Será que eu tenho hipertensão? Faço, não é descuido, mas eu não penso na patologia. Eu não penso na doença. Eu não penso: nossa, eu posso ter diabetes. Nossa, eu posso ter hipertensão. Nossa, eu posso ter um câncer. Eu não penso. Eu levo o meu dia agradecendo sempre a minha saúde. Não sei se isso vai ajudar alguém. Não sei se a minha resposta ajudou o Adevino. Você não sabe se vai ajudar, Renato? Posso ferrar a tua cabeça? Ó, vou ferrar a tua cabeça agora. Duas coisas. Primeiro, você salvou a vida da tua mãe. Certo? Você salvou a vida da tua mãe. Agora, segundo, Renatão, será que seu pai não te pediu nada mesmo? Pois é. Pois é. Não é? Mas, eu não, será que não? Agora, já que você cutucou, até hoje eu acho que a ideia veio dele, não minha. Mas assim, é muita loucura, né? Não fico contando para ninguém. Mas essa eu fiz questão de contar para tentar mostrar para o Ardevino. Muito bom, Renato. Um caminho. Foi um caminho que não envolveu diazepam, Lorax, fluoxetina, sertralina, nada disso. Entendeu? Vou pegar esse caminho, Renato, para responder a Ardevino também. Porque, cara, você vê, Ardevino, um filho que entra em depressão por perda dos pais. Primeira coisa que eu acho que a gente tem dificuldade, eu pelo menos tenho bastante, é identificar se aquilo é um processo depressivo ou se ele apenas está muito profundamente triste. Porque uma coisa é o estado depressivo, um momento ou um tempo onde aquilo está reagindo a uma coisa que realmente puxou muito para baixo. Outra coisa é a patologia da depressão. Então, eu acho que cabe muito aí, irmão, a gente pensar na multiprofissionalidade e nessa hora, por isso que eu gosto tanto, Renato, de ter os outros profissionais junto. Nessa hora, o pessoal da área da psicologia tem uma clareza muito grande de identificar isso e ajuda a gente muito nisso. Porque vou entrar com medicação sim ou não? A gente depende disso. Da mesma forma, vocês podem achar engraçado, pessoal, mas existem exames laboratoriais que podem nortear também a gente nesse sentido. E saber, inclusive, se naquele momento uma droga vai ser mais ou menos útil para aquele paciente. Então, assim, que orientação dar, Ardevino? Acho que a orientação é a seguinte: primeiro de tudo, curta, no sentido, não quer dizer que seja legal, viva, né? Vivencie esse luto, esse processo, porque não tem como a gente dar um bypass nessas coisas, né, Renato? A gente tem que vivenciar e faz parte. E a segunda coisa talvez seja justamente pegar um colega da área de psicologia, né, para que possa assistir aquele paciente, né,
e de repente identificar melhor isso e acolhê-lo, né, no sentido de ajudá-lo a passar por esse momento, né? É isso aí. Que ela colocou, ou ele está com remorso por muitas razões. Também, Razões. N situações, né, Adevino? Eu acho que é isso, é o conhecimento. É você, não sei se é parente, como é que é a situação, mas tentar entender essa pessoa. Essa pessoa é um cara que vive na alegria, de repente, ele está nesse momento. Eu acho muito estranho se o cara morreu e o cara sai dando fogo de rojão. Ah, morreu, meu pai morreu, Pois. minha mãe morreu. Né? Embora existam É, algumas religiões que se comemora com alegria e não com tristeza a partida. Então, não, a gente aqui tem tristeza. E como é, a Jaqueline aqui falou, as dores, psicóloga, querida, as dores nos servem como aprendizagem, é verdade, né? Acolher a tristeza, ao luto, olha, perfeito. o pessoal também dando sua contribuição, agradeço a todos aqui, Bom, muito bom. a Lila Moreira falou, acolher a tristeza ao luto, é isso mesmo. Metabolicamente também, sua amiga aqui, ó, É a nenhum Tatá. sentimento, Oi, Tatá, boa noite. nenhum sentimento dura para sempre, precisa respeitar seu momento. Perfeito, perfeito. É lindo, lindo, maravilhoso. Renato, nenhum Mas, sentimento dura para sempre. Nem a percepção de felicidade, pessoal. Então, é justo. O tema da gente hoje, falando sobre essa questão do que é ser feliz ou do que seria felicidade, né? Porque a gente não tem resposta, nem eu nem o Renato não tem resposta objetiva para isso, né? Isso é a questão mais filosófica que se discute muito, mas eu gosto de um pensamento, Renato, é, que o entendimento da felicidade como uma onda em oscilação, mas não necessariamente regular. Então, onde você vai ter sempre momentos mais felizes, momentos menos felizes, ou momentos felizes, momentos tristes, e que isso vá oscilando assim, indefinidamente enquanto você viver, mas que você possa perceber a beleza e a importância de todos esses momentos. Talvez a felicidade seja essa percepção de que todos esses momentos eles são importantes e necessários, né? sim, sem dúvida. Porque senão você não percebe um se não tiver o outro, né, Renato? Exato. Então, eu acho que é tudo. A gente falou de muitas palavras. Até hoje eu estou com aquele protagonismo na minha cabeça desde a semana passada. A palavra ficou impregnada, protagonista. Mas eu acho que é legal. Outra palavra que a gente falou semana passada, que cabe bem agora nesse momento, é a ritualista, o ritual. Né? Quer dizer, se nós estipularmos um ritual mais para a saúde, e o ritual mais para a saúde significa comer bem, fazer exercício, dormir na hora certa, cuidar do seu sono, cuidar, né? Tudo isso é importante, mas também dos seus sentimentos, da sua mente, como você está pensando, o planejamento de sua vida, você ter foco, você ter momentos que vão ser altos e baixos, faz parte do entendimento de que isso é natural e muito propício para o nosso crescimento, como foi dito aí. Gente, é isso. Concordo, não teria como concordar mais, Renato. Eu acho que o pensamento é esse, é isso que a gente precisa objetivar, pessoal. Usando o clichê para o próximo ano, para o ano que em breve se inicia, ou melhor até dizendo, para sempre, né? Vamos fazer assim, que você tenha resoluções para o novo ano, tudo bem, que elas sejam mais concretas e realizáveis possível, para que você não se frustre de graça. Mas por que não ter resoluções para o resto da vida que passem por essa coisa de que atitude você vai ter diante das situações, como você vai se colocar diante das coisas, né? Exato. Então é isso. Olha a Lila falando aqui, Renato. O que ela falou? Ó, vou dar um presente para vocês. Um paciente pequenino, 8 anos em cuidados paliativos. A Lila é oncopediatra, tá? Me chamou e pediu uma festa de despedida da vida, porque ele queria chegar feliz no céu. Falar o quê? Colher o pedido, né? Poxa, cara, agora você pegou até a mim. Detalhe, Caramba. né? É uma filosofia que veio de um serzinho de 8 a 8 anos, né? Mas
oito anos em cuidados paliativos, ou ele também tem 8 anos? Não entendi Eu isso, entendi mas eu que acho ele tem 8 anos. e aí eu fiquei na dúvida se não é 8 anos que já está em cuidados paliativos. Então deve ter 9 ou 10 aninhos, sei lá. Mas incrível, é uma filosofia muito profunda para um ser tão pequeno, Caramba, né? que coisa, viu? Que cai, Fantástica. que cai É, não dentro da tem gente. jeito não, Lila, tem que acolher. Sim, vamos dar a festa. É aquilo que eu É, falei, né? Depende de como você vê se ela é. respondeu aqui. Não, ela não respondeu. Mas eu acho que é assim, trata-se de qual é o apoio emocional que vocês estão dando a vocês mesmas, ou vocês mesmos. Qual o apoio? O que você está dando para você? A hora que você responder essa pergunta, você tem um belo de um caminho andado no sentido da saúde e da felicidade. A todo momento, a gente tem que se questionar: isso daqui é bom para mim, isso não é bom para mim. Esse exercício eu aprendi a fazer e, olha, tem dado muito certo depois de alguns tombos aí que eu tomei. Então, a gente está sempre aprendendo. Ninguém é perfeito. Pensa que o Renato é sempre palhação alegre. Não, tem momento que tem momento que eu choro, tem momento que eu fico com raiva, tem momento que eu falo puta que pariu. Tem todos os momentos do mundo. Mas eu procuro ter uma autoestima muito grande, eu me paparico muito, eu me dou de presente. E não precisa ser presente. Claro, às vezes também eu vou numa loja e compro um presente para mim. Às vezes não é isso, não. Eu dou carinho, dou amor. Olho no espelho e falo: nossa, como você é lindo. Além de você, além de mim falando nesse momento, eu lembro também outra pessoa que mamãe dizia muito isso. Eu perguntava: mamãe, eu tenho um cabeção? Ela fala: não, filho, você não tem cabeção, fica calmo. Né? Era um negócio. Agora me presta seu bonezinho que eu vou no mercado. É. Põe aquela dúzia de Para banana mim. e laranja. É. A Então, Lila falou que ele tinha 8 anos, Renato. 3 dias olha, depois da festa, ele falou, foi feliz para o céu. Lila, ah, que coisa que coisa fantástica. linda, olha que história. Gente, Ardevino, olha aí, ó. Ardevino, ele agradeceu a nossa resposta, mas olha aqui, eu acho que esse menino deu uma resposta muito mais poderosa, né? Eu acho que, Com certeza. gente, que coisa fantástica, né? E Cara, é isso, ó. Gente, amor a vocês, amor a vocês. Não parem para ficar pensando somente em doença. É difícil? É difícil. Principalmente se você está doente. Mas quando eu comentei sobre o efeito placebo, é porque eu já vi coisas acontecerem e aí você começa a explicar como é que o pajé cura, como é que o cirurgião espiritual lá cura. É o efeito placebo, né? Mas também tem aquilo, é uma resposta do nosso corpo a esse efeito placebo, a esta imposição que veio de uma pessoa que de alguma forma tem alguma autoridade. Isso pode ser um médico, pode ser um fisioterapeuta, pode ser um nutricionista, pode ser um pediatra, pode ser um pajé da tribo, pode ser uma benzedeira da esquina da sua casa, não importa. Vai haver um efeito positivo, sempre. Então, por que não levarmos isso para a nossa vida do dia a dia? E começarmos o nosso dia pensando: putz, como eu estou bem hoje. Ah, mas é mentira, não tem problema. Mente para você mesmo. A mentira, de tanto ser repetida, passa a ser aceita pelo teu subconsciente como verdade. Pode ter certeza disso. Chega um momento que você fala: nossa, eu não estou mentindo, estou feliz. É assim mesmo. Né, Adolfo? é isso mesmo. É como a Lila falou, temos que pensar em vida sempre. Até o final devemos pensar em vida. É Mesmo. isso aí. É isso aí. Cara, que legal, Renato. Puta merda, cara. Assim, sabe, essas lives que a gente faz mais no sentido filosófico, elas mexem muito comigo, fazem muito bem. E sempre trazem uma série de reflexões fantásticas e tal. Hoje não foi diferente. Mas essa contribuição que a Lila fez aí realmente foi aquela pancada, mas não entendo no sentido negativo não, viu, pessoal? Aquela pancada de lucidez. Como é que uma criança de 8 anos, que já se foi, não está mais entre a gente, ainda consegue nos trazer uma mensagem tão fantástica e importante, que vai nos fazer refletir sobre a vida, sobre nossos posicionamentos e sobre nossas atitudes, né? Pois é. Então, acho que até honrando a memória do pequeno, que eu nem conheci, a gente deve, todos vocês que estão nos assistindo, pensar nisso, refletir sobre essa mensagem fantástica que ele deixou, justamente, né? Uma festa de despedida da vida para chegar feliz no céu.
Cara, ganhei meu dia. Foi Fantástico. muito legal. Fantástico, O fantástico. que a Isadora está falando? Uma das coisas que tem me ajudado muito foi um hábito que adquiri esse ano, de sempre anotar pelo menos 3 coisas boas do meu dia. Olha que coisa legal, é isso mesmo. Nossa, É uma muito proposta legal isso. interessante. Muito legal isso. Né? Porque você está sempre. Gente, o que vocês estão fazendo? Vocês estão olhando coisas boas. E coisas boas quantificam coisas boas dentro do seu organismo. Então, investir na tua saúde, investir no teu bem-estar, é bom para o presente e é bom para o futuro. Se você inverter um pouco esta engrenagem para pensar um pouco mais como a Isadora está dizendo, quer dizer, o que aconteceu de bom comigo hoje? Puta, aconteceu isso, isso, isso. O que vai acontecer? Vai gerar uma série de efeitos especiais aqui dentro, liberação de hormônios do prazer, liberação de hormônios do bem-estar, você vai se sentir mais tranquila, você vai se sentir feliz. Alternativa a esse, puta, que bosta, hoje foi um dia desgraçado de ruim. O que vai acontecer? Você vai ficar com raiva, vai aumentar teu cortisol, vai aumentar teu estresse, vai aumentar o teu sistema imunológico, vai ficar para baixo. Vocês já perceberam isso? E essa atividade que a Isadora está citando é uma maneira que ela encontrou para ela, para o jeitinho dela, de ajudar. E ela está fazendo aqui um depoimento, ela não está só contando, está fazendo um depoimento, está ajudando. Então, gente, nós não estamos aqui, nem eu, nem o Adolfo, com um papo para boi dormir, não. Nós estamos mostrando que funciona. Olha aí a Isadora, que coisa linda que ela está mostrando. Funciona. São coisas práticas, né, Renato? Para mim tem funcionado demais. Eu me sinto, claro, não me sinto um jovem de 18, de 20, de 30 anos, mas me sinto muito bem nos meus 60. Então, por quê? Porque eu alimento coisas boas na minha cabeça. Eu não quero saber de doença. Não, me recuso a pensar em doença. Me recuso a pensar em doença. Para mim, para Renato. E aqui em casa todos já me conhecem. Se alguém começa, eu acho que eu vou ficar gripado. Para. Não acha que vai ficar gripado. Senão você vai ficar gripado sim. Então, não acho. Vamos fazer um chazinho. Vem aqui que o tio Renato faz uma benção. Né? Vamos rezar Maria Pai Nosso. Não tem até isso cura, gente. Cura mesmo, Renato, cura mesmo. Já falei em live nossa, da velhinha benzedeira que tinha na rua de minha avó, sinto falta, cara. Funcionava. Não me pergunta por quê, mas funcionava. Não, sim, Isso aqui é uma coisa, Renatão? Não, rapidinho. Sabe o efeito placebo? Tem muitas faculdades de medicina na Europa que tem cadeira para estudar isso. Veja, isso é um efeito. Quando você fala efeito placebo, efeito é algo que efetua, executa, existe. Quando a gente compara o placebo com a droga, a gente não está comparando 0 com X, a gente está comparando X com Y. Então, o efeito do placebo existe um efeito, como você bem disse. A gente não sabe explicar o motivo, mas há um efeito. E se há um efeito, existe. Não é porque eu vejo no Brasil, Renato, se falar de placebo como se fosse uma coisa negativa, como se fosse uma coisa necessariamente ruim. Aí eu pergunto, vem cá, será então que se eu te der um comprimido de ar e você ficar bom, é ruim? Por que é ruim? Eu não te dei droga nenhuma, você não gastou nada, você não teve nenhuma agressão ao seu organismo, você ficou bom. Será que isso é ruim? É um raciocínio meio vazio, né? Então não tem, cara. Justamente o efeito placebo é um efeito. Pô. Então existe, acontece. É algo que talvez a gente devesse até perseguir um pouco mais. Não, né? E tem. Tem que Harvard tem vários trabalhos magníficos sobre efeito placebo. Se estuda muito, porque a gente quer entender como é que raios é que funciona, que a pessoa melhora com a imposição de mão, com uma pílula de farinha com açúcar, enfim. E falar em benzer, a Renata falou aqui que ela também ia benzer, a Renata Lucas, Renata, um beijo. Mas assim, eu também, a minha mãe, eu falei, eu não brinquei não, gente, eu era um capetinha, eu era o pestinha. Eu dava muito trabalho para meu pai e para minha mãe. Eu acho que quando o papai olhou,
eu acho que eu fiquei com raiva do pediatra que me deu um tapa na bunda. Eu falei, vou ferrar o mundo inteiro, eu vou ser o capeta. Mas, aí minha mãe, claro, toda religiosa, que eu falei que ela era muito religiosa, é que uma senhora, Dona Luísa, como eu adorei. Dona Luísa, ela... Tem duas coisas legais para falar da Dona Luísa. Dona Luísa era benzedeira. Então minha mãe pegava o Renatão pela orelha, falava, Dona Luísa, vem aqui, não, tem... aquele jeito italiano, né? Tem que dar um jeito, porque esse menino está valendo no ar, que eu acho que ele está com algum problema. Vamos lá. E aí ela botava as ervas e fazia as orações e tinha os negócios, e eu ficava olhando e falava, gente, eu vou quebrar o telhado dessa veia. Eu ficava assim, juro por Deus, eu ficava, nossa, tá. Aí, anos mais tarde, eu era cirurgião, eis que quem vem no meu consultório, Dona Luísa. Aí ela estava com dor de estômago, tinha emagrecido quase 10 quilos, mas Dona Luísa já era cardiopata, portadora de um marca-passo, diabetes mellitus 2. Cara, ela era o rol de patologia, ela tinha tudo que você possa imaginar. E, na endoscopia, um adenocarcinoma gástrico. Falar em efeito placebo, eu lembrei agora, lembrei da benzedeira, lembrei da Dona Luísa. E ela foi, porque ela me viu crescer, eu fiquei muito triste de ver o diagnóstico, mas eu sempre tenho essa postura, Adolfo, eu nunca coloco uma previsão, olha, isso é muito ruim, você vai morrer, pode morrer, ou... não, vamos lá, é um problema muito difícil, vamos ter que enfrentar isso, estarei junto com a senhora, vamos lá. Levei para o meu professor na época, que era lá do IGESP, aqui de São Paulo, né? E o professor Dr. Muniz Tacla, que é assistente dele em cirurgia, muito legal, uma época fantástica da minha vida. E vamos operar, ele falou, Renato do céu. Naquela época, o Dr. Muniz Tacla era o único gastroenterologista, cirurgião gastro, que operava dentro do hospital, o HCOR, dentro do hospital do coração. Era o único. Você imagina, tendo cirurgia cardíaca, o Adib já tem, quantas vezes encontrava com ele ali nos corredores do hospital, então corria cirurgia cardiológica e do lado uma cirurgia de intestino cheio de cocô, retirando cocô, e do outro lado uma cirurgia do Adib, por exemplo. Bom, ele falou, Renato, está muito difícil. Essa cirurgia ocorreu, vamos fazer a cirurgia, foi uma gastrectomia total. Você tem uma ideia, uma cirurgia de grande porte, uma senhorinha de quase 80 anos de idade, com todas essas patologias, ritmologista na sala. No dia antes, algo me deu um negócio assim, eu falei, deixa eu falar com ela, porque eu estava com medo, eu falei, puta, será que ela volta viva dessa cirurgia? Aí eu fui lá, falei, ela me recebeu, eu falei, Dona Luísa, né? Eu chamava ela de tia Luísa, vim aqui dar uma olhada, tá tudo bem, então amanhã é sua cirurgia. Olha, você me ensinou uma coisa, lembra que eu era um capetinha? Falei, você deu muito trabalho, você vai passar a mãe. Eu falei, pois é, então, mas eu vim aqui porque você me ensinou a acreditar. Eu vim aqui dizer para você o seguinte, olha, eu vou estar em oração, eu vou ajudar na sua cirurgia, não sou eu que vou fazer, é o meu mestre, o meu professor, mas estarei ali ajudando na cirurgia e vou estar com Deus olhando por você e eu tenho certeza que vai correr tudo bem. Adolfo do céu, essa é uma das experiências mais lindas que eu tive na minha vida. Essa mulher viveu mais 10 anos. Ela morreu de complicações cardiológicas da cirurgia. A bicha não teve nada. Para mim, sempre teve o efeito placebo ali. Mas aquela injeção que quem é profissional da saúde, se eu puder contribuir com alguma coisa, eu sempre digo, nunca feche um diagnóstico total para uma pessoa. Nunca feche. É difícil. Não minta, nunca mentir, mas nunca feche. Não feche o tempo para ela. E eu falei, Deus vai dar tudo certinho, eu tenho certeza, olha, estou tomando todo cuidado, meu professor chamou um ritmologista e vai ficar na cirurgia, porque ela tinha marca-passo. Cada vez que dava uma cauterizada, o coração parava, né? O marca-passo trava, pique, parava. Aí parava, ele voltava a bater. E o cara estava lá, porque se pifasse, tinha até um marca-passo provisório para ser utilizado se houvesse alguma pane. Olha o nível da cirurgia. Cara, 10 anos essa mulher viveu além disso. É o meu recado final, porque já chegou até estouramos no tempo. Porra. Renatão, cara, então já que estamos
em considerações finais, primeiro, mais uma história fantástica aí que você contou e hoje eu estou, pessoal, fechando essa live aqui muito emocionado, assim, sabe? Positivamente. E quero agradecer a você, irmão, por essa oportunidade que a gente compartilha, né, todas as semanas. Mas a todos vocês que participaram, estão com a gente aqui até essa hora ouvindo nossa conversa. A todos vocês que participaram também trazendo os seus depoimentos, tá? Especialmente a Lila hoje realmente me pegou, me pegou mesmo, né? Mas a todos que participaram, tá? E puxa vida, Renato, que felicidade que é, eu afirmo mais uma vez, dividir com você essa telinha, irmão, uma vez por semana, tá? É igual, é igual. Muito obrigado mais uma vez, né? E desejar um feliz ano novo para todo mundo. É recíproco, viu, Adolfo? Eu acho que é muito legal. A gente fez uma pausa aí de um pouco de ciência para falar um pouquinho de espiritualidade, que eu acho que é importante. Nós temos que passar esse recado também. Gente, o tempo está para lá. Bruno Landim falou, não, não estourou, não, é verdade. Não estourou, senão já tinham derrubado a gente. Mas, antes que derrube, né, vamos falar o seguinte, olha, uma mensagem de muito amor e paz para 2023. Previsões aí que dizem que vai ser um ano também ainda meio difícil, meio conturbado, mas vamos ter a crença, vamos ter a fé de que vamos superar. O ser humano é guerreiro, é imbatível, é essa raça que quer, que já teve dilúvio e sobrevivemos. Então, assim, gente, muita paz, muita saúde, muita felicidade para vocês. Última live nossa do ano, talvez a minha também, a última live. Eu não vou fazer nenhuma live agora até o fim do ano. Também não vou mais, não. Acabo por esse ano, agora só ano que vem. Então, olha, um beijo de coração enorme para todos vocês. Que vocês comecem um ano com muita garra, muita energia e muita saúde no pensamento diário. Adolfo, muito obrigado por esse ano e ano que vem a gente vai retomar com toda a força, se Deus quiser. Com certeza. Pessoal, atitude positiva, como o Renato falou. Vamos para frente. Beijo grande no coração. Beijo. Tchau, tchau. Beijo a todos.